Louvado seja nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Eu quero aproveitar aqui, hoje, dia 15, quarta-feira. Daqui a pouquinho nós vamos dar início à nossa escola doutrinária, É o que nós chamamos de encontro de oração e doutrina. Parte do culto é dedicado à oração e a outra parte à doutrina. E eu quero aproveitar hoje e pedir oração aqui pelo bairro, Aqui o Carlito Pamplona, Pirambu, Cristo Redentor. Nós carecemos de oração. Ore pelas famílias, orem pela paz, orem para que a palavra de Deus possa penetrar no coração dos moradores daqui, Afinal de contas, quando nós anunciamos, ela não volta vazia. Ela serve de salvação e serve também de juízo, Então, nosso papel é estarmos orando em favor das pessoas. E eu peço encarecidamente oração aqui pelos bairros, que estão interligados, Chamavam antigamente o grande Carlito Pamplona, que é o Cristo Redentor, o Pirambu, e Colônia, esses bairros mais próximos, Então vamos orar, gente. Ore pelo amor de Deus. Nós carecemos de oração, tá bom? Eu queria lhe fazer esse pedido. Também aproveitando para convidar você, todas as quartas-feiras, 19h30, nós estamos reunidos aqui em oração e doutrina. E na doutrina nós estamos expondo exatamente o livro de Hebreus, ok? Com certeza está sendo bênção. Está sendo bênção. Porque a palavra de Deus não volta vazia. O outro convite que eu quero fazer a você é que agora, dia 19, domingo, nossa escola bíblica dominical estará de retorno, Ela começa 9 horas da manhã. E à noite, às 18h30, nós temos o culto, Nós chamamos culto público, um culto onde os irmãos daqui de nossa comunidade de fé, juntamente com as pessoas que nos visitam, as pessoas de boa vontade, vêm para adorar o Senhor, glorificar o Eterno, tá bom? Então vocês são nossos convidados. Quarta-feira, 19h30, domingo, estamos voltando agora dia 19, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e o culto à noite às 18h30. São esses 3 avisos que eu quero dar a você. Mas vamos orar para poder começar a expor aqui o que nós viemos fazer. Santo Eterno Deus, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te pedimos, Senhor, que a tua graça possa cada vez mais despertar os corações, para que os mesmos possam entender que a igreja existe, Senhor, para teu louvor, glória, para te honrar. E também, Senhor, a tua igreja serve para congregar os teus filhos, havendo comunhão, havendo união, havendo, Senhor, sobretudo, presença do teu Espírito Santo. Fica conosco, esteja conosco. Queremos te pedir que o Senhor retire do nosso coração tudo que venha a ser obstáculo para compreendermos a tua palavra. E assim, Senhor, através do estudo de hoje, fala conosco, através da exposição da tua palavra, fala conosco. Nos abençoa, nos ilumina, nos dá, Senhor, discernimento. Oramos assim e pedimos ainda perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus, amém.
Queridos, hoje nós estaremos então vendo Hebreus capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. Vamos ler, né? Para nos contextualizarmos. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Até aqui. Bem, boa propaganda temos que fazer, né? Estamos estudando a exposição do livro de Hebreus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. A editora é a Agnus, ok? Esse livro é muito bom, irmãos. Vale a pena apresentarmos à igreja ou estudarmos por devoção enquanto crescimento na palavra de Deus, ou mesmo expondo para a comunidade de fé na doutrina. Assim nós vamos entender melhor o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, com certeza, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai trabalhar a superioridade de Cristo, que é o que de fato o livro apresenta, né, como tema, ok? E hoje nós vamos estudar os nossos privilégios em Cristo, Hebreus capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. E ele faz a seguinte introdução: nos capítulos 1 e 2, o autor aos Hebreus prova que Jesus é maior do que os profetas e que os anjos. Agora ele mostra que Jesus é também maior que Moisés. Mesmo que isso pareça um anticlímax, é preciso destacar que Moisés era a personagem mais reverenciada pelo povo judeu. É tanto que ainda hoje, irmãos, no círculo de praticantes do judaísmo, ele é muito reverenciado, né? Antes de Cristo, até porque o Cristo que se encarnou, grande parte do judaísmo não aceita, né, que Jesus já veio, ainda estão a esperar, mas mesmo aqueles que são sionitas, que acreditam na vinda de Jesus, sabem disso. E se fôssemos colocar numa classificação de ordem de reverência, né, Deus é adorado, é reverenciado, mas primeiro vem a Moisés, e depois eles vão entender a Cristo, né? De fato, Moisés, ele é tido como um modelo padrão, né? Um paradigma, né? No meio do judaísmo. Então, vamos continuar aqui o que é que ele diz, né? Ele diz que Moisés era a personagem mais reverenciada pelo povo judeu. É o nome da personagem veterotestamentário mais mencionado no Novo Testamento, ou seja, cerca de 85 vezes.
cerca de 85 vezes se faz menção do nome de Moisés. Cristo veio como segundo Moisés. Os paralelos entre Moisés e Cristo são numerosos. Moisés levantando a serpente é o tipo de Cristo sendo levantado na cruz. É o que está registrado lá em João capítulo 3, versículo 14. E que nós podemos até mesmo, a título de podermos entender melhor, né? João 3, por gentileza, abra no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? Moisés, ele aqui é uma personificação, é assim que se entende, né? Uma personificação de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente quando os hebreus eram mordidos por serpentes, né? Cobras lá no deserto, né? Venenosas. Deus deu a ordem a Moisés, já uma prefiguração de Jesus Cristo, né? Deus deu a ordem a Moisés de levantar uma haste, uma grande haste, e sobre aquela haste colocando duas serpentes, para que quando todas as pessoas que olhassem para a serpente seriam curadas, né? Jesus Cristo, ele é levantado, né? Ao ser levantado, ele sarou as almas daqueles que foram chamados, que foram eleitos. Então tem essa compreensão, esse entendimento, né? Então, continuando a leitura, ele vai dizer que Moisés deu o maná no deserto, mas Cristo dá o verdadeiro pão dos céus. Ele vai dizer: eu sou o pão do céu. Quem come da minha carne, né, do pão, quem toma do meu sangue, o vinho, né, este tem vida eterna. Então, continuando, né, as palavras proféticas de Moisés em Deuteronômio 18:15 são aplicadas a Cristo. E o que é que diz lá Deuteronômio 18:15? Vamos abrir a Bíblia, né? Deuteronômio, Êxodo, Número e Levítico e Deuteronômio. Já abrindo aqui, Deuteronômio 18:15, vai dizer assim a palavra do Senhor. 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, né? Deuteronômio 18:15. Então aqui assim como Deus levantou a Moisés, Deus levantou o próprio Cristo, né? E também o que está escrito em Atos, né? Atos capítulo 3, versículo 22, diz assim: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. É o que nós lemos lá em Deuteronômio 18:15, em Atos 3:22 e 7, capítulo 7, versículo 37, que também vai dizer assim:
capítulo 7, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então nós podemos ver que Moisés aqui é supracitado, né? Muitas vezes é citado as profecias relacionadas a Moisés, que também é uma figura, né? É uma personificação de Jesus Cristo também, né? Então, Moisés e Cristo, há muitas passagens do Antigo Testamento em que era citado Moisés, né, como libertador, também é citado para Cristo, né? Vamos ver aqui que é que o reverendo Hernandes Dias Lopes ainda diz: se os anjos foram os mediadores para entregar a lei no Sinai, Moisés foi o recebedor da lei e o transmissor dela ao povo. Moisés foi o maior líder de Israel, o homem que tirou o povo da escravidão do Egito e o conduziu por 40 anos no deserto, né? Aí aqui ele também adentra no propósito, né? Ele vai dizer que o propósito do autor da carta de Hebreus é mostrar que, não obstante os judeus tivessem um mais alto conceito sobre Moisés, pois com ele Deus falava face a face, está lá em Número, capítulo 12, versículos 6 e 7, Jesus era o superior ao patriarca. Moisés é tido como um dos patriarcas, né? Porém Jesus é superior a ele, porque Moisés serviu com fidelidade na casa de Deus, mas foi Jesus quem constituiu a casa. Moisés, aqui vem o Hernandes, ele faz essas colocações aqui para que a gente entenda a superioridade de Jesus sobre Moisés. Ele vai dizer assim: Moisés era um servo na casa, mas Jesus é o filho. Moisés é o enviado de Deus, embaixador de Deus, mas Jesus é o apóstolo. Apóstolo aqui, irmãos, no sentido de ser enviado. A palavra apóstolo no grego indica o enviado ou o Messias, né? Tá certo? Então Moisés intercedeu pelo povo, mas Jesus é um sumo sacerdote, né? Jesus, ele não só intercede, mas também oferta, né? Oferta aquilo que Deus irá aceitar, o sacrifício, o seu próprio sacrifício. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é a oferta, né? Ok? Então Moisés, como nós, fazia parte da família de Deus, mas Jesus edificou e é o dono da casa. Portanto, voltar do cristianismo para o judaísmo. Aqui, essa colocação aqui do Hernandes Dias Lopes, essa pontuação aqui que ele faz, né, é interessante, por sinal, no capítulo 1 foi o que exatamente nós falamos, que o cristianismo é superior ao judaísmo, nesses aspectos, com toda certeza, e em tudo. Então ele reaviva aqui, relembra o que falou no capítulo 1, que ele diz: portanto, voltar do cristianismo para o judaísmo é sair da realidade para a sombra e da consumação para a promessa. Ou seja, o próprio livro de Hebreus vai dizer, né, que a lei era a sombra daquilo que haveria de acontecer, de vir e acontecer, se referindo à vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus, né? Para evitar esse retrocesso, os crentes precisam considerar atentamente o apóstolo e o sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Foi o que nós lemos aqui em Hebreus 3, né? Capítulo 3, versículo 1, onde ele diz assim, relendo com os irmãos, né? Por isso, santos irmãos, que
participais da vocação celestiais. Considerai atentamente o apóstolo sacerdote na nossa confissão, Jesus. Lembrando, apóstolo aqui, que ele está se referindo a Jesus, é exatamente no sentido de Jesus ser o enviado, o Cristo. Ok? A palavra grega katanoien, que é considerar, tem um significado mais profundo que apenas olhar algo superior, olhar algo superficialmente. Vou reler novamente, me desculpem aqui, tá certo? A palavra grega katanoien, considerar, né? Significa considerar, tem um significado mais profundo que olhar algo superior superficialmente, né? Olhar algo superficialmente, é mirar com a máxima atenção, é observar atentamente. Barclay, que é um dos comentaristas, cujo reverendo Hernandes Dias Lopes sempre busca os comentários dele, ele vai dizer assim, Barclay, né? Barclay diz que é fixar atenção em algo ou em alguém de tal maneira que seu significado profundo e a lição que traz possam ser assimilados. Um outro comentarista, um outro teólogo, que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala, é de Orton Willey, que diz que a palavra considerai, ou considerar aqui como ele fala, né, que a palavra vem de considerar, é um termo usado na astronomia, derivado da raiz latina sidus, que significa estrela ou constelação, e dela temos sideral, o que pertence aos astros ou ao céu. Ou seja, considerai contém a ideia de que, assim como os astrônomos fitam longa e atentamente os céus a fim de obter informações sobre o sistema solar, também nós, como cristãos, preste muito bem atenção aqui, né? Também nós, como cristãos, devemos continuamente fitar Jesus Cristo com admiração e adoração. É interessante essa colocação do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? E aqui também ele traz mais um outro comentarista, que é Stuart Olyott, que destaca que o autor aos Hebreus usa diversas armas diferentes do seu arsenal. Aqui ele está usando uma metáfora, né? Obviamente que a arma aqui no sentido de que ele vai usar vários argumentos, né? Vários argumentos para mostrar estas verdades. Por exemplo, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 3, que nós estamos estudando do Hebreus, ele emprega a exortação. No versículo número 2 a 6, ele passa o ensino. Então, nos versículos 7 a 19, que é o que nós iremos estudar no outro encontro, se Deus quiser, aí a gente continua os estudos. Quanto lançarmos esse olhar atento para a compreensão, a verdade cristã, o que ele faz a pergunta, né? Quando lançamos esse olhar atento para compreender a verdade cristã, o que vemos? O que vemos? Vemos nossos privilégios em Cristo, é a resposta. A pergunta aqui com certeza é retórica, né? É retórica. Mas vamos aqui nos deter dos versículos de 1 até o 6, e ele começa expondo aqui alguns pontos interessantes, né?
A primeira coisa que ele diz é que nós somos participantes de uma vocação celestial. Está lá no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Nós somos participantes desta vocação, irmãos, né? O nosso chamado aqui, mesmo ainda na terra, não é qualquer chamado, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso porque me ordenaram. Não, a nossa vocação é chamar, vocação, né? Vem te chamar. Então, o nosso chamado é para irmos rumo ao céu. Nós não fomos chamados para qualquer serviço, para qualquer coisa, para vivermos uma vida relaxada, uma vida sem compromisso, porque aqueles que são chamados por alguém, o próprio Deus, através da sua graça infinita, sua graça que nos coloca neste caminho, né? Então, o nosso chamado não veio de qualquer pessoa, veio do céu, do próprio autor da salvação, ok? Por enquanto que nós estamos aqui, nós estamos nessa peregrinação de rumo ao céu. Um dos comentários interessantes que o Hernandes Dias Lopes ele traz aqui é de Raymond Brown, que diz, que ele ressalta que não somos apenas chamados a partir do céu, não somos chamados a partir dos céus, mas também somos chamados para o céu, né? Interessante essa pontuação aqui feita. Nós não somos chamados a partir, mas para, né? Donald Guthrie tem razão ao dizer que o escritor fala também do dom celestial. Está lá no capítulo 6, versículo 4. Nós podemos até dar uma olhadinha aqui. 6,4, que diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, olha aí, o dom celestial, que é a salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que foram chamados, irmãos, para esta imerecida graça de Deus, deve entender que foi chamado e existe uma pessoa muito importante com ele, né? Que é o próprio Espírito Santo de Deus, né? É ele que nos chama, é ele que nos mantém em nossa peregrinação, sem tomarmos caminhos opostos, diferentes, seja para o lado direito, para o lado esquerdo. O nosso caminho, a nossa mira, né, o nosso olhar, nós fitamos aí em Jesus e no céu, ok? Ele nos lembra aqui, o Hernandes Dias Lopes, quando diz assim: Moisés conduziu o povo por um deserto com vistas a conquistar Canaã. Nós somos conduzidos por Cristo para a Canaã celestial, né? Assim como existiu, né, geograficamente aí existe outro nome, né, Canaã. Na época de Moisés, principalmente, era chamado Canaã, quando os filisteus estavam por lá, né? E Canaã agora passa a ser do povo hebreu. Agora nós vamos para a Canaã celestial. Então tem esse fator positivo.
Ainda continuando, né? Fazemos parte da família de Deus. Ainda no versículo 1 diz assim, olha: considerai atentamente o apóstolo e sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então nós fazemos parte desta família santa de Deus, né? E o autor aos Hebreus, ele nos chama de membros da igreja, como santos irmãos. Então não somos qualquer pessoa, nós somos santos irmãos, pertencemos não a uma casta, mas à igreja do próprio Deus, ok? Ainda no versículo 1 nós podemos ver o seguinte, que Jesus, ele como apóstolo sacerdote da nossa confissão, nós temos a ele, né? Não é qualquer pessoa, nós temos ao próprio Cristo Jesus como nosso apóstolo e sacerdote. Apóstolo, volto aqui a citar, como significado de apóstolo aqui, é aquele que é enviado. Jesus é enviado a realizar algo importante para a salvação, que é o seu próprio sacrifício. Ele foi enviado, ele vai dizer: para isto mesmo foi que eu vim. Palavras de Jesus, né? Nós também temos a Jesus como alguém superior a Moisés. Aqui foi o que nós lemos. Moisés foi uma criatura, irmãos, né? Mas Jesus, além de ter se encarnado como pessoa humana, tomando corpo, carne, osso, sangue, né? Ele continuou sendo Deus, mas, porém, superior a Moisés. Por quê? Porque nós olhamos que na obra da criação, né? Quando Deus cria todas as coisas, e aqui vale a pena ressaltarmos, né? O que João também no capítulo 3 vai dizer, né? Ele criou todas as coisas para ele, e tudo que existe sem ele, nada existiria. O próprio Jesus Cristo, é ele que vai criar todas as coisas para ele. Estou trazendo aqui, não está no estudo, mas são referências que nos servem para pensarmos. Então, Jesus, ele é superior, porque Moisés, assim como eu, você, assim como qualquer uma pessoa humana, nós somos criaturas das mãos deste Criador, e Jesus é o Criador. A casa é dele, né? A casa é dele, né? Também nós somos a morada de Deus. Ele fecha estas verdades lá do versículo 6, né, que diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação na esperança. Ou seja, lembra-se o que é que Atos vai trazer como verdade para nós? Hebreus aqui também nos expõe, né? Que nós somos templo deste Deus vivo, né? O Espírito Santo habita em nós. Então nós somos santuário, né? Nós somos santuário. Ele diz assim: como já afirmamos, o termo casa é uma referência ao povo de Deus e não um edifício material. No grego há uma diferença: oikos e oikia. No caso aqui, oikos se refere às pessoas, e oikia é a estrutura física. Então nós somos oiko, ou seja, a casa de Deus, a casa no qual o Espírito Santo de Deus habita em nós, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. E nós precisamos observar que a própria Bíblia diz que nós somos esta casa
é chamada também de santuário do Espírito, templo da morada do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos observar aqui, como pontua o Hernandes Dias Lopes, duas coisas. A primeira pontuação que ele diz, né? É, em primeiro lugar, se guardarmos até o fim a ousadia versus... Em primeiro lugar, se guardarmos até o fim a ousadia, diz assim o texto que nós acabamos de ler: os crentes judeus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Por que é que ele fala isso, o autor aos Hebreus? É a tentação, né? O cristianismo, a religiãozinha, o cristianismo é uma seita. Não, queridos. O cristianismo não vale a pena você retroceder. É retrocesso. É você sair de algo que está superior, o cristianismo, para algo inferior, o judaísmo. Não entenda esse inferior aqui no sentido pejorativo, certo? Mas dentro da compreensão de que o cristianismo é o novo de Cristo para os seus discípulos, para aqueles que caminham com ele, né? Enquanto que o judaísmo ainda está a esperar Jesus Cristo, né? Enquanto que o cristianismo diz: não, Jesus já veio, já consumou o ato da salvação, que foi o seu sacrifício e ressurreição, eles ainda estão até a esperar. E em segundo lugar, o Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: se guardarmos até o fim a exultação da esperança. A esperança cristã não é uma esperança vaga, mas uma certeza absoluta. É o que está lá em Romanos 5,5. Vamos ver o que é que diz lá Romanos 5,5, né? É interessante se nós lermos Romanos capítulo 5, versículo 5. Vai dizer assim, olha: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outorgado é algo que foi dado, conferido, né? Foi algo conferido. Nós temos esse Espírito Santo. E com certeza, aqui não diminui aquilo que nós falamos, né? Tem gente que diz assim: mas o texto coloca se guardar até o fim, ou seja, que a pessoa pode não guardar, mas aqueles que foram chamados à salvação, com certeza guardam até o fim. Então, vamos encerrar o estudo hoje, colocando aquilo que o autor Hernandes Dias Lopes diz. O próprio autor de Hebreus corrobora: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que Deus possa então conduzir a nossa vida na compreensão, nos dando discernimento e nos dando, sobretudo, a alegria em sabermos que nós fomos chamados pelo próprio Deus para a salvação. E quem nos chama não foi qualquer um, não é qualquer um. Queridos, Pastor Ronaldo, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631, dia 19, estaremos voltando nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado, sua família é nosso convidado, seus amigos são nossos convidados. E à noite nós teremos o culto de adoração e louvor. Participe conosco, vale a pena. Você não vai perder tempo, ao contrário, você vai crescer. Que Deus seja louvado.